A novela finalmente ganhou um capítulo decisivo e o Flamengo agora já sabe exatamente o tamanho do desafio financeiro que tem pela frente para fechar com o reforço que tanto deseja. A diretoria recebeu a resposta oficial e, a partir de agora, o cenário está muito mais claro dentro do clube. O ambiente nos bastidores é de análise total, porque o valor pedido não é pequeno. Mas, ao mesmo tempo, existe a compreensão de que o momento exige decisões fortes se o Flamengo quiser se manter em alto nível nas grandes competições. Nos corredores do clube, o sentimento é de que essa definição coloca um fim nas especulações e abre espaço para uma postura mais objetiva. Ou avança de vez, ou muda de alvo, sem espaço para indefinições que costumam atrapalhar o planejamento. Enquanto isso, o foco do elenco e da comissão técnica está totalmente voltado para o compromisso que acontece logo mais em um dos palcos mais diferentes que o Flamengo já atuou nos últimos tempos. O estádio em Doha já vive um clima de expectativa enorme, com movimentação intensa de staff, funcionários e profissionais que preparam cada detalhe para receber as duas torcidas. Mesmo a muitas horas do apito inicial, já é possível sentir que o dia será especial. A presença rubro-negra começa a ocupar os arredores, mesmo que muita gente tenha optado por chegar apenas nas fases seguintes. A prioridade agora é fazer o dever de casa, entrar com seriedade máxima, jogar com inteligência e buscar a vitória que abre o caminho na competição. A ordem interna é clara. Não existe jogo fácil e não existe margem para erro. A ideia é partir para cima do adversário desde o primeiro minuto, impor o ritmo, controlar o meio de campo e transformar a posse de bola em chances reais de gol. Esse tipo de competição é tiro curto e qualquer vacilo pode custar caro demais. Por isso, o discurso interno do grupo é de guerra total dentro de campo, com entrega, intensidade e concentração do início ao fim. Só depois de vencer é que o Flamengo poderá pensar no próximo adversário e projetar um confronto ainda mais pesado. O estádio escolhido para este confronto tem uma característica curiosa que chamou a atenção de quem já esteve por lá. A grande maioria dos assentos é em preto e vermelho, criando um cenário que, mesmo fora do Brasil, lembra muito o DNA do clube. É como se o Flamengo estivesse, de certa forma, jogando em um ambiente que conversa com a própria identidade. Apesar disso, o time não entrará em campo com o tradicional uniforme rubro-negro. Por determinação da organização, a equipe vai utilizar o uniforme branco, o que dá um contraste ainda mais interessante com o visual do estádio e com o azul predominante do adversário. Dentro de campo, a expectativa é de manutenção da base que vem atuando nas decisões recentes. A comissão técnica trabalha com a ideia de dar continuidade a uma estrutura que já mostrou resultado e que passa segurança defensiva e boa fluidez ofensiva. A zaga, apesar de ter opções no banco, tende a ser mantida como nos últimos jogos importantes. O conceito é preservar o entrosamento e a confiança dos atletas que já mostraram que conseguem responder em jogos grandes. A ideia é que cada setor funcione em sintonia, com laterais participando do jogo, meio de campo com intensidade e jogadores de frente se movimentando constantemente para bagunçar a defesa adversária. Do outro lado, o adversário chega cercado de respeito. A tendência é de um time mais cauteloso, com linhas compactas, tentando fechar os espaços e apostando em transições rápidas. A força física e a imposição no meio devem ser as principais armas da equipe mexicana, que costuma dificultar muito a vida de qualquer adversário quando joga dessa forma.
A leitura que se faz no Flamengo é de que será preciso paciência para furar o bloqueio defensivo, inteligência para não se expor demais e eficiência absoluta nas chances que surgirem. Fora das quatro linhas, outra situação que movimenta o noticiário envolve o nome de um zagueiro brasileiro que voltou recentemente ao país. O assunto ganhou força nas redes, nas conversas entre torcedores e nos bastidores do futebol. A realidade é que o defensor está no Brasil. Existe uma conversa aberta sobre um possível retorno ao futebol nacional, mas o cenário não é simples. Existe uma identificação construída ao longo de anos com outro clube, o que torna qualquer movimento ainda mais delicado. Nos bastidores, a leitura é de que uma investida do Flamengo seria muito difícil. Não apenas pelo aspecto financeiro, mas também pelo vínculo emocional que esse jogador construiu ao longo de sua trajetória. Outra negociação que virou assunto quente envolve um defensor que atua no futebol gaúcho. O valor pedido assustou e gerou estranheza até mesmo entre pessoas acostumadas com o mercado inflacionado do futebol brasileiro. Internamente, o entendimento é de que a quantia foge completamente do padrão e da realidade do que o Flamengo costuma trabalhar para a posição. O clube já investiu pesado em zagueiros nos últimos anos. E a comparação de valores deixa claro que o pedido é visto como exagerado. Mesmo assim, a situação financeira delicada do Clube do Sul pode acabar interferindo nesse cenário, abrindo brechas para uma reviravolta que, neste momento, ainda é tratada com muita cautela. Para completar esse cenário agitado, um atacante colombiano que tem história importante no futebol brasileiro resolveu falar abertamente sobre os rumores de uma possível volta. O discurso foi de maturidade e consciência do momento que vive no futebol europeu. Ele deixou claro que entende a movimentação do mercado, entende as especulações, mas que está focado em recuperar o momento da sua equipe atual. O que se sente nos bastidores é que o nome dele sempre vai aparecer em listas de desejo de clubes brasileiros, justamente pelo que já entregou em campo e pela identificação que construiu com o futebol do país. E no meio de tudo isso, o Flamengo segue vivendo aquele turbilhão clássico de um clube gigante, que ao mesmo tempo se prepara para um jogo decisivo, lida com pressão de mercado, negociações complexas e expectativas altíssimas da torcida, que não aceita nada menos do que protagonismo absoluto em qualquer competição que dispute. O ambiente é de muita cobrança, mas também de muita confiança de que o clube tem elenco, tem estrutura e tem capacidade de enfrentar qualquer desafio que apareça no caminho nessa reta intensa da temporada. Enquanto o relógio vai se aproximando do horário da partida, o clima em torno do Flamengo só aumenta de tensão e expectativa. Não é apenas mais um jogo, é aquele tipo de confronto que testa o nível de concentração, a força mental e a maturidade de um elenco que já está acostumado com decisões grandes. Nos bastidores, a conversa é uma só: entrar ligado desde o primeiro segundo, não dar espaço para o adversário crescer emocionalmente e transformar cada jogada simples em um movimento seguro, sem afobação. Existe uma consciência muito clara de que o torneio não dá margem para erro, e essa mentalidade está sendo reforçada o tempo todo no vestiário. A leitura feita pela comissão técnica é de que o duelo vai ser muito mais físico do que parece à primeira vista. O adversário costuma marcar forte, encurtar os espaços e tentar travar o jogo na faixa central do campo. Por isso, a ideia é apostar muito na movimentação dos homens de meio e dos atacantes,
quebrando linhas com aproximação rápida, tabelas curtas e inversões de jogada que possam pegar a defesa deslocada. O Flamengo quer fugir daquele jogo travado, de disputas intermináveis no meio-campo, e transformar o jogo em algo mais aberto, onde a qualidade técnica faz diferença. Mesmo com o foco total dentro de campo, o noticiário de bastidores continua fervendo. A definição do valor pelo reforço desejado mexeu com o ambiente do clube, mas também trouxe uma sensação estranha de alívio, porque agora não existem mais suposições, apenas números concretos. Internamente, o discurso é de planejamento, de responsabilidade financeira e de entendimento de que cada movimento precisa ser bem calculado. O Flamengo quer melhorar o elenco, quer disputar tudo em alto nível, mas sabe que não pode fazer loucuras que comprometam o futuro. Em paralelo, a situação envolvendo o zagueiro que está no Brasil continua sendo monitorada com muito cuidado. O clube acompanha à distância, sem movimentos públicos, cerca de silêncio estratégico. A diretoria entende que qualquer tentativa de atravessar uma negociação delicada poderia gerar desgaste desnecessário. Além disso, existe o fator de identificação do atleta com outro clube, algo que pesa bastante quando o assunto é tomada de decisão. Por isso, o Flamengo mantém esse cenário no campo das possibilidades, mas sem transformar isso em prioridade absoluta. Outra frente de atenção segue sendo a situação que envolve o defensor que atua no sul do país. O valor pedido segue sendo visto como distante da realidade, mas a instabilidade administrativa e financeira do outro lado cria um jogo de xadrez complicado. O Flamengo sabe que não pode demonstrar desespero, sabe que precisa manter a frieza e, por isso, trabalha com paciência, esperando o momento certo para voltar à mesa de negociação, se isso realmente fizer sentido dentro do planejamento traçado. Já a repercussão das declarações do atacante colombiano movimentou bastante as conversas entre torcedores e analistas. O tom sereno adotado por ele mostra um profissional consciente, que entende o peso do próprio nome no mercado, mas que também sabe o quanto é difícil um processo de mudança no futebol europeu. Apesar disso, o simples fato de ele admitir que entende as especulações fez com que muitos clubes passassem a sonhar mais alto. E quando o nome do Flamengo entra nesse tipo de conversa, a pressão externa naturalmente cresce. Dentro do grupo de jogadores, o clima é de responsabilidade total. Os atletas sabem que vestir essa camisa significa estar sob os holofotes o tempo inteiro. Cada toque na bola é observado, cada decisão em campo vira tema de debate. Ao mesmo tempo, existe uma confiança grande na capacidade desse elenco de lidar com esse tipo de pressão. A experiência de finais, jogos grandes e ambientes hostis acaba pesando a favor na hora de entrar em campo. Outra preocupação constante é o desgaste físico. Jogar em um clima diferente, com temperatura mais elevada e ritmo intenso, exige atenção redobrada na preparação. A comissão técnica ajustou detalhes de hidratação, descanso e aquecimento, tudo pensado para evitar quedas bruscas de rendimento ao longo dos 90 minutos. A ideia é manter o time intenso do primeiro ao último lance, sem dar sinais claros de cansaço que possam ser explorados pelo adversário. O Flamengo sabe que esse tipo de torneio é decidido nos pequenos detalhes. Uma bola parada bem cobrada, um erro de posicionamento, um rebote mal afastado, tudo pode mudar a história de uma partida. Por isso, cada orientação passada nos treinamentos foi focada em concentração máxima, comunicação entre os setores e leitura rápida das jogadas. A equipe quer mostrar maturidade. Quer mostrar que aprendeu com experiências passadas e que está pronta para um desafio desse tamanho.
A torcida, mesmo à distância, já mostra sua força. Nas redes, nos pontos de encontro e nas conversas espalhadas pelo mundo, o sentimento é de empolgação, ansiedade e cobrança. O Flamengo acostumou seu torcedor a sonhar alto, a querer disputar tudo. E isso cria uma pressão natural sobre quem entra em campo. Ao mesmo tempo, essa energia da torcida serve como combustível. Muitos jogadores falam internamente sobre esse peso positivo de representar milhões de pessoas. E toda essa mistura de jogo grande, mercado agitado, pressão interna e externa, cenário internacional e expectativa de classificação faz com que o ambiente ao redor do Flamengo vire praticamente um caldeirão. Cada minuto parece mais pesado, cada notícia gera novas discussões, cada movimento é interpretado de dezenas de formas diferentes. É nesse tipo de contexto que o clube costuma crescer, que a camisa costuma pesar a favor e que o Flamengo tenta transformar toda essa tensão em combustível para mais uma atuação de personalidade, entrega total e imposição dentro de campo. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Um verdadeiro terremoto parece ter atingido o Flamengo. Segundo rumores que circulam nos bastidores do clube, Georgian de Arrascaeta, peça-chave no meio-campo rubro-negro nos últimos anos, surpreendeu torcedores e dirigentes ao anunciar sua saída. A notícia caiu como uma bomba na Gávea, deixando muita gente perplexa, principalmente pelo timing inesperado e pela forma como o uruguaio teria comunicado sua decisão. Fontes próximas ao jogador indicam que Arrascaeta estaria buscando novos desafios fora do Brasil, motivado por uma combinação de fatores pessoais e profissionais. O jogador, conhecido por sua visão de jogo, passes precisos e habilidade de decidir partidas, construiu uma sólida trajetória no Flamengo, conquistando títulos e se tornando ídolo da torcida. Mas, segundo esses rumores, ele acredita que é o momento certo para explorar novos horizontes, mesmo que isso signifique deixar para trás a estabilidade e o carinho que construiu com a camisa rubro-negra. Nos corredores da diretoria, a notícia teria gerado movimentações imediatas. Enquanto alguns membros ainda tentam digerir o impacto, outros já discutem possíveis substitutos e alternativas para manter o nível do meio-campo. A saída de Arrascaeta, caso se confirme oficialmente, abre um buraco difícil de ser preenchido, tanto pelo talento técnico quanto pela liderança que exercia dentro e fora de campo. Entre os torcedores, a reação é mista. Parte da torcida manifesta incredulidade, questionando se o clube conseguiu corresponder às expectativas do jogador, enquanto outra parcela demonstra compreensão, reconhecendo que a carreira de um atleta profissional é cheia de ciclos e oportunidades. Nas redes sociais, a repercussão é imediata, com milhares de comentários especulando sobre destinos possíveis, desde grandes clubes da Europa até rivais sul-americanos. Se a saída se concretizar, o Flamengo terá um desafio duplo: repor a lacuna técnica deixada por Arrascaeta e, ao mesmo tempo, lidar com o impacto emocional na equipe. Enquanto isso, o uruguaio mantém uma postura discreta, evitando declarações públicas, o que só aumenta a aura de mistério sobre seu futuro. Os próximos dias prometem ser intensos, com rumores, especulações e possíveis movimentações que podem mexer com o mercado e com o próprio planejamento do clube. A Gávea nunca ficou tão atenta a cada detalhe envolvendo seu craque, e o burburinho promete se intensificar até que haja um desfecho oficial. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui!
Se ainda não se inscreveu, tá moscando. Hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!